Olá, gente. Bem-vindo a mais um Propode, tudo bem, Gi? Tudo Ótimo. E você? Então, tá bom, tudo bem. E nós esperamos que você que está nos acompanhando também esteja muito bem. Gi, nós estamos encerrando o mês de março e nada mais simbólico nesse mês, que é o mês de luta, é o mês da gente revisitar o porquê 8 de março é um dia tão importante. Nós estamos recebendo aqui uma visita ilustre, né? Reincidente. Sim, da casa. Da casa já. Mas eu gostaria de, nesse início, a gente lembrar um pouquinho que o 8 de março é para além da rosa que a gente manda, além do parabéns. É um mês para a gente refletir a importância da mulher, a importância da gente valorizar as mulheres enquanto sociedade, de empoderar as mulheres, de lutar, buscar a valorização no salário, igualdade salarial, valorização nos seus espaços de trabalho e, principalmente, o que nós queremos e é direito de todas nós, ocupar os espaços de decisão e de poder. Não é isso, Gisele? É isso. A gente não pode esquecer que a gente merece respeito em todos os âmbitos e lugares que nós estejamos. É isso, a nossa luta é para além do dia 8 de março. Claro que a nossa conversa aqui tem o objetivo de ser uma conversa agradável, porque a gente vai falar das dificuldades, mas a gente também quer trazer dos avanços que a nossa sociedade, mas a gente não pode fugir da pauta central do mês de março, dia 8 de março, de todos os dias das nossas vidas. É isso? Então seja muito bem-vinda, a mulher mais votada dessa cidade, meu povo. Esther, seja muito bem-vinda. Oi, que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso poder reencontrá-las. Agora tá diferente. O cenário tá diferente, estamos com o microfone diferente. Tô até meio nervosa, olha só. Vamos lá, vamos bater esse papo. Tô feliz. Gina, você é super de casa. Como a Esther é reincidente, que nós já comentamos, então a primeira pergunta não será feita a ela, né? Mas de modo didático, né? Como que era a Esther na escola? A criança? Essa eu respondi. Lembra, né? É isso. Então essa pergunta a gente vai pular. Quem tiver curiosidade, volta lá no outro programa que já tem gravação em relação a isso. Com certeza. E como foi, Esther, ser a mulher mais votada da cidade, a única mulher eleita? Como foi essa sensação para você? Antes de você responder, a Esther tem várias primeiras, né? A mais jovem. Exatamente. A primeira a presidir a posse. Primeira mulher a presidir a posse. A mais jovem da primeira vez eleição, não foi? Eu sou a mais jovem da história. Da história, isso. E dessa vez de novo, né? Não tem ninguém mais novo. Não teve ninguém mais novo. Eu sou a mais jovem da história. Fui a primeira mulher a presidir a sessão de posse. Agora eu sou a mulher mais votada da história e a mais votada também dessa legislatura. É verdade, olha só. E a única. E a única mulher. E a única mulher. Olha, foi uma campanha muito difícil, né? A gente não teve uma campanha fácil aqui em Santa Bárbara, em vários sentidos. Ela foi uma campanha muito complexa e principalmente para nós do campo progressista, né? Então é muito difícil a gente conseguir ocupar esses espaços, falar do nosso projeto. E eu senti que foi uma eleição muito difícil no sentido de que as pessoas não estavam a fim de conversar sobre política. Elas não estavam pensando sobre eleição, sobre Câmara Municipal, Prefeitura. Então elas estavam muito nessa coisa de, chegando mais próximo eu voto. Tanto que a gente tem um dado, né, que de 10 eleitores, 6 foram para as urnas no domingo sem saber em quem eles iam votar. Isso quer dizer, as chances deles terem votado no papelzinho que eles pegaram no chão da frente das escolas, de no caminho ir definindo, de votar naquela pessoa que tá na memória, né, do povo barbarense, aquele político que já está há bom tempo, eu lembro dele e vou votar nele, era muito grande. E isso de fato aconteceu, e não aconteceu só em Santa Bárbara, né? Aconteceu a nível de país. A gente teve uma grande reeleição de prefeitos, inclusive cidades como Campinas, por exemplo, que geralmente tem um segundo turno, ele reelegeu os prefeitos com grande porcentagem. Santa Bárbara aconteceu isso e outros municípios também. Eu faço uma análise, né? Primeiro, é porque está se fazendo um trabalho maravilhoso e por isso mereceu a reeleição?
Não acho que em todo caso é isso. Acho que realmente foi uma tendência de país de, olha, eu tô de saco cheio, eu não quero saber de política e vou votar no que der. Então as pessoas não estavam a fim de debater sobre isso. E a gente, quem foi candidato, sentiu isso nas ruas, que era você chegar e a pessoa, isso eu não quero nem saber. Ouvir, mas assim, deixar entrar pelo ouvido e sair por outro. E quando você é do campo progressista, em uma cidade que a grande maioria é uma maioria conservadora e que você tem uma dificuldade de adentrar os espaços, é pior ainda, porque aí você precisa pela segunda vez convencer esse eleitor de te ouvir. Primeiro aquele que está de saco cheio e aquele que não quer nem saber do diferente, de discutir, de debater uma realidade que é a dele, mas que infelizmente ele está inserido dentro de um posicionamento ideológico, enfim, em tudo que acontece nessas cidades do interior e não sequer conseguem conversar, né, sobre política. Isso é muito difícil. Então, foi uma campanha muito complexa e que felizmente nos trouxe um resultado a nível, eu acho que a nível de campo progressista importante, porque eu acho que a gente deixa um recado de que, olha, somos a única cadeira progressista, mas é um recado de que o município está se movimentando a dizer que nós não aceitamos mais essa extrema-direita e assuntos que estão sendo debatidos somente por um espectro, né? Então isso eu acho que também está mudando e eu acho que é um ponto positivo. A gente chega com essa votação muito expressiva, mas infelizmente somos a única mulher. Então, e eu tenho sentido muito mais essa solidão dentro do poder legislativo, dentro do mundo político, principalmente dessa política institucional, dessa política muito de bastidor. Eu tenho sentido mais dessa vez, assim, como o isolamento, essa coisa de você invisibilizar. A gente não tem conseguido muito fazer algumas discussões, avançar e de ter que repensar algumas questões. Qual é a estratégia que a gente vai usar? Ainda bem que, né, temos uma mulher lá, mas é muito triste ter somente uma mulher, sendo que a gente tem um eleitorado barbarense de maioria mulheres, né? A gente teve nas últimas eleições, foram 137 mil eleitores aptos a votar, 71 mil são mulheres, então 52% do eleitorado são de mulheres. É quase que inaceitável a gente não ter conseguido, pelo menos, manter 2 cadeiras como a gente teve, né? É um desafio a se pensar do campo progressista e também de ocupar esse espaço enquanto mulheres. A gente percebe que as mulheres não votam em mulheres. E isso é um estudo que precisa ser feito para a gente tentar, de alguma forma, desmistificar isso, que nós mulheres temos que votar em outras mulheres, porque as mulheres precisam estar dentro da política e em outros espaços para que a gente debata os nossos direitos. O que você pensa sobre isso? Eu acho que primeiro, eu acho que tem algumas justificativas para a gente ter esse dado de que mulher não vota em mulher. Primeiro passa pela questão do imaginário social. Não está dentro da gente, da nossa cultura, que mulheres podem ocupar esses espaços de liderança e o espaço político. Você não imagina, e eu sempre falo isso, a gente vira e mexe, está em algum evento, alguma palestra, e eu falo assim, fechem os olhos e imagina uma sala onde existem pessoas tomando decisões importantes sobre a nossa vida. E se eu te pedir para dizer como são essas pessoas vão dizer que são homens brancos, engravatados, mais velhos, porque é isso que está no nosso imaginário de quem é que são as pessoas que tomam as decisões por nós. Você não imagina mulheres naquele espaço, então acho que é um desafio você quebrar isso, né, do imaginário social. Um segundo momento, eu penso que não é que as mulheres não são votadas, elas não são devidamente financiadas. Então essas mulheres não recebem estrutura adequada de campanha, elas não recebem condições para colocar a campanha na rua, respaldo suficiente dentro dos partidos para se sentirem seguras, terem todas as informações. Ainda existe um desespero em trazer essa mulher e cumprir cota, e depois receber o recurso dessa mulher e pensar como a gente consegue gerir esse recurso que vai vir, mas de forma a ajudar a eleger alguma outra candidatura que é mais importante para a gente, e muitas das vezes essa candidatura é masculina, tanto que a gente teve aí um boom de candidaturas vice, né?
Por quê? Porque você pega, recebe esse recurso que vai, acho que é 30%, né, que a legislação diz, não, vamos receber isso e destinar para as vice-prefeitas, porque no final do dia esse recurso está indo para a candidatura a prefeito, né? Então, que na grande maioria das vezes são de homens. Então, acho que passa por isso, não são devidamente financiadas. E tem um outro aspecto, que é a violência política. E aí a gente tem que fazer um recorte de gênero, né? Nas eleições de 2024, 60% das candidatas a vice-prefeitas relataram que sofreram algum tipo de episódio de violência política na campanha. Isso que a gente nem tem esses dados frescos aqui na cabeça com relação às candidatas a vereadoras, né? Que com certeza tem. Eu senti medo de fazer campanha em 2024. A gente teve que mudar a nossa lógica de campanha no ano passado. E essa violência, eu penso que ela é comprovada, ela afasta essas mulheres do âmbito político, né? E eu acho que Santa Bárbara tem que fazer um recorte mais aprofundado ainda, porque se a gente para pensar nos dados envolvendo a violência política nesses últimos 4 anos, a gente tem episódios chocantes, principalmente envolvendo o nosso mandato, o próprio sindicato, que foi até a Câmara e que também enfrentou episódios de violência política. Isso afasta as mulheres. Elas não querem estar em ambientes como esse. Como é que você empodera uma mulher a estar em ambientes como esse, sendo que quando ela para assistir aquilo lá, as mulheres estão sendo humilhadas, né? Recentemente a gente pediu para rodar uma pesquisa, entender como é que está a opinião do barbarense com relação ao nosso trabalho, como é que eles encaram o nosso trabalho. E quando você pergunta o que eles lembram, talvez, da Câmara ou da vereadora Esther, ou de algum vereador, eles lembram do episódio que a vereadora foi humilhada. Então isso está no imaginário da população barbarense. É isso que eles estão lembrando quando olham para a política da nossa cidade. Esse é um debate que a gente tem que fazer com os partidos daqui do município, com os movimentos sociais, com as pessoas que ajudam a pensar a política. Porque, primeiro, eles vão ter que fazer porque eles precisam cumprir uma legislação. Então, eles precisam dar um jeito de trazer mulheres para a política. E aqui do outro lado tem a gente que quer e entende a importância de ter mulheres na política e a diferença que elas fazem. Então, por bem ou por mal, alguém vai ter que pensar isso. E mudar essa realidade. Porque também não dá para a gente continuar trazendo essas mulheres por trazer. Porque agora a gente tem protocolos do Ministério Público, inclusive, para ter certeza que essa mulher não é uma candidatura laranja, né? Então, assim, existe um enfrentamento dessa problemática que vai ter que ser feita para as próximas eleições e que sejam feitas por aqueles que querem realmente trazer mulheres para o ambiente político. E eu acho que não dá pra gente romantizar, né, Esther? Eu acho que é bem por aí mesmo. Os fatos, eles não mentem, né? Se você der um Google aí, uma pesquisada em situações de violência, é devastador de ver. E aí, por trás dessa mulher que acredita que precisamos estar ocupando esses espaços, existe um ser humano que vai ter medo, um ser humano que tem família, um ser humano que... E o quanto vale a pena, né, se colocar nesses espaços. Por óbvio que a luta coletiva, aquilo que nos move todos os dias, é o valor disso. Mas eu acho que este cuidado, este olhar sem romantizar, porque lógico que a gente sente muito orgulho, né, de uma jovem como você, uma menina como você. Menina no sentido, comparando com a nossa idade, com todo respeito, tá? O seu cargo, enfim. Mas eu quero dizer assim, nós somos bem mais velhas que você, enfrentando... Educada. Mas enfrentando toda aquela agressividade, aquele machismo, porque tem nome, gente, aquilo é machismo, né? Não tem outra forma da gente falar que o que acontece, e aí eu vou me ater a você, porque é o nosso exemplo mais próximo e da maioria das vezes que você sofreu, nós estávamos lá, infelizmente, assistindo. Em seguida sofreram? É desesperador, porque tem um vidro, para quem nunca foi na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, os vereadores ficam do outro lado, e tem antes era só uma mureta, vamos falar assim, nem sei se é assim que fala. Aí colocaram um vidro que separa a população dos vereadores, dos nobres vereadores. E aí a coisa acontece, e há um distanciamento muito grande entre a população e as pessoas eleitas. E quando coisas deste tipo, quando ele agride a você, ou ele agride a nós, eles agridem a nós, população,
dói demais. É uma coisa que não é natural. Uhum. Porque assim, pensa, e aí eu vou tirar por mim. Eu sou uma mulher que eu nunca apanhei dentro de casa. Eu venho dessa educação. Nunca ninguém gritou comigo dentro da minha casa, né? Eu fui bem cuidada. Sabe, leite de pera? Todo mundo fala, sabe, eu sou de família pobre, meus pais eram simples, eu fui muito bem educada, nunca precisei apanhar, nunca um grito, aquela coisa. Quando eu vou lá, aquilo me faz um mal. Eu fico olhando e durante, né, antes eu falava assim pra mim, gente do céu, vocês têm certeza que precisa de mais gente aqui? Porque assim, sabe, é doído, é sofrido, mexe com o emocional nosso em lugares que você demora um pouco para se organizar. E aí quando a gente vê você sozinha lá, né, passando pelo que você passa, a nossa solidariedade não é suficiente para te sustentar no dia seguinte, né? Então assim, não dá pra gente romantizar que é tranquilo. Então eu acho que e o nosso convite é justamente para a gente tratar disso mesmo, né? O quanto é valorizado, o quanto é importante a mulher mais votada da cidade ser tratada com agressividade, que a gente, inclusive, né, tem processos, enfim. E a gente continua vendo, né? Não é que passou, eu aprendi, eu melhorei, não, olha, eu saí de casa disposto a fazer melhor hoje. Não, a gente não vê isso. E a dificuldade mesmo, né? Esse isolamento, para mim, é uma pergunta mesmo. Esse isolamento que você fala, é a questão apenas do campo que você tá, partidário, né? Das suas escolhas, e aí eu tô falando de partido, ou se dá por você ser uma menina de 25 anos. Eu acho que né? é os dois, né? É os dois. Eu acho que se dá pelo fato de que é um corpo estranho, né? Eles estão muito acostumados a resolver entre eles a situação num ambiente masculino. Então, assim, e aí eu não falo somente no cenário de Santa Bárbara, é um cenário como um todo, né? Você resolve entre vocês ali, entre eles ali enquanto homens, né? Quantas vezes a gente não ouve que eles resolveram questões políticas jogando futebol na mesa do bar, porque é a ótica de como se resolve isso. E nesse meio a gente não tá. Então, quando a gente adentra esses espaços, adentra como um corpo estranho, né? E do outro lado, eu penso que também por estar dentro do campo progressista, isso também incomoda, visto que são todos ali do campo, não somente do conservador, a gente tem uma galera aí até da extrema direita, né? Então acho que isso também é um ponto que chama a atenção, e eu acho que a ótica do mandato, né? Eu costumo ali dentro, todas as ações que a gente vai fazer dentro do mandato, inserir, né, o sindicato, os movimentos, as pessoas que vão fazer parte dessa construção. E eu penso que isso também incomoda, porque discute muito a política no campo pessoal, na minha opinião, nas minhas questões morais, o máximo que chamam, e aí com todo respeito, né, aos religiosos, mas você percebe que quando há uma questão envolvendo talvez religião, é o pastor que apoiou, é o padre que apoiou, então que eles trazem ali naquele momento, mas se não fica muito no campo do que eu penso, do que eu quero. E a política, o parlamento, não é espaço para sua opinião, né? Você tem que gerir aquilo lá dentro dos preceitos constitucionais, da demanda popular. E eu acho que é isso que a gente costuma fazer ali dentro, né? Que é o tempo todo trazer as pessoas que estão próximas de nós. E eu acho que isso também gera um certo incômodo, que é você encher de gente a casa do povo que geralmente está vazia, ou tá com as pessoas que querem que estejam. E acho que não é isso, né? Então você gera esse incômodo. Mas você sabe, eu acho que ouvindo você falar, às vezes eu fico pensando, né? Tem um motivo para eu estar passando pelo que eu passo e o que eu tenho que fazer. E a gente tem o projeto, né, da Carolina Maria de Jesus, a associação, a própria luta dentro dos movimentos sociais, hoje a Procuradoria da Mulher, que atende essas mulheres vítimas de violência. E eu falo que hoje, muitas vezes, o que a gente passa ali dentro do plenário ou no dia a dia político, que é filmado, que é público, já é violento, e para mim ele replica, né, o que se vive muito no ambiente doméstico. Então, muitas vezes aquele homem que grita, que bate na mesa, que ameaça,
ameaça, tem esse No mesmo microfone, me perfil. permita, né, Esther? Porque os gritos, gente, pra quem tá nos assistindo, não é que são duas pessoas discutindo de longe, não. São homens que têm um microfone na mão, não é não, Gisele? Sim. E gritam com a gente do E desligam o nosso ainda. Eles não conseguem nem gritar de volta. Chega de te interromper, porque eu fico muito Sim. revoltada quando eles gritam no microfone. E eu penso que esse é um ponto, né? Que é o fato de que esse comportamento muitas vezes pode se replicar dentro de casa. E é o que essas mulheres vivem todos os dias. E eu falo que quando a gente enfrenta um tipo de episódio de violência política, eu não tenho a opção de não denunciar, de não fazer com que o judiciário se movimente para vir ao socorro do nosso mandato. Porque não está lesionando somente a Esther pessoa física, né? Mas sim a democracia, que é o mandato, uma cidade como um todo. E eu penso que eu não tenho a opção que não seja denunciar, mas eu também sinto na pele o que muitas mulheres vítimas de violência doméstica, sexual e assim por diante sentem ao acessar o judiciário. Porque hoje o que eu me socorro principalmente? É da lei de violência política de gênero, que é a lei 14.000, acho que 921, alguma coisa assim, que ela é muito recente, né? Ela é de 2021, se eu não me engano. Ela é uma lei extremamente recente, então o judiciário ainda não sabe como se comportar com ela, eles não sabem o que fazer. Então, quando eu chego, a gente tem hoje 2 denúncias, né, com relação à violência política de gênero, a partir do momento que a gente denuncia, o promotor, quase que no dia seguinte, arquiva. Porque ele entende que não, eu não tenho nada a ver com isso. Não é um problema meu, é um problema de briga entre eles. Então, a gente só consegue fazer com que o judiciário comece a se movimentar quando a PGR intercede por nós. Que foi a Procuradoria-Geral da República que encaminhou para cá e falou, não, vocês têm que investigar esses episódios de violência política. Porque não é normal. Que esse era o movimento. E aí a gente recorre ao conselho acima, né, do Ministério Público, que manda também desarquivar, e então o judiciário começa a se movimentar para olhar para essa legislação, para olhar para o que aconteceu. Tanto que no campo criminal ainda continua parado o inquérito. O inquérito ainda não caminhou, isso já vai para anos. No campo civil, a gente teve um desdobramento totalmente diferente, né? A gente conseguiu ali o danos morais, a retratação e um juiz exemplar, assim, uma decisão muito bonita dele, reconhecendo que é uma violência política, mas no campo criminal, onde deveria realmente estar sendo penalizado, isso a gente ainda não conseguiu avançar muito bem. E eu falo que o que eu passo aqui desse lado é o que muitas mulheres vítimas de violência passam ainda hoje, depois de 18 anos de legislação da Maria da Penha, que é chegar numa delegacia, é chegar diante do judiciário e ter essa violência duvidada, é perguntar o que ela fez para merecer isso, é o tempo todo duvidar da versão dela, é realmente fazer com que ela seja vítima de novo dentro do poder judiciário. Então eu falo que é um exercício, não falo que é de sentir na pele o que aquela mulher passa, não é isso, mas eu acho que é de talvez dentro de tudo isso que a gente passa, a gente tem um mecanismo de fazer esse poder judiciário se movimentar, entender, porque como a gente não cansa, arquiva, a gente recorre, e não sei o que a gente questiona, e aparece lá promotor querendo acompanhar como é que tá tudo isso, a gente faz eles pensarem, faz esse judiciário começar a pensar sobre letramento de gênero. Porque não se tem isso, né? Então, assim, olhar para a perspectiva da questão de gênero, da questão da mulher com mais atenção e nos humanizar realmente. Porque falta isso dentro óbvio, de todos os sistemas, mas, assim, do poder judiciário ainda falta isso. Então, eu vejo que o que eu tenho feito muito é esse exercício de entender, ok, estou passando por isso, é difícil, mas a gente vai tomar todos os caminhos necessários para deixar esse espaço mais fácil para outras que virão. Porque é inadmissível que eu procure o judiciário num episódio como esse e eles digam que não tem nada a ver com isso, é uma briga entre os dois. Um episódio público, gravado, com testemunhas, né? Exato. E se a gente for trazer para o ambiente da casa da pessoa que não está gravado. Imagine, eu tô fazendo esse exercício aqui de pensar. Exato, é o exercício que eu faço, sabe, quando isso acontece, que é
Não, a gente está abrindo esse espaço, a gente está aprendendo a lidar com o judiciário e abrindo esse caminho, porque para as outras que virão, e a gente sabe que infelizmente a gente ainda vai enfrentar com outras mulheres que vão ocupar esse espaço, episódios como esse, mas que os mecanismos de defesa realmente funcionem, de proteção a essa mulher realmente funcione. Então, eu tenho olhado por essa perspectiva. Não está sendo mais fácil, mas eu acho que talvez traz algum sentido para essa caminhada que tem dias que é muito dolorida. Por mais difícil que seja, que a gente sabe que não é fácil passar por tudo isso, a gente tem uma admiração muito grande por você, pela sua força tão nova e tão forte, porque não é fácil fazer esse enfrentamento. Mas você acha que se nós tivéssemos uma Câmara com maior número de mulheres, esse machismo seria mais ameno? A gente teria mais força de enfrentamento? Sim, sim, eu acho que sim. É que eu tenho uma opinião que, assim, não é só ser mulher. Eu ia falar depende. Depende, não. Progressista, lógico. É óbvio. A gente, mas eu acho que, assim, não Nós é somos só, o campo só progressista. ser mulher, né? Eu acho que é muito importante ter esse olhar para toda a demanda que se tem em ser mulher, o respeito a todas as mulheres, né? Nós somos múltiplas, não tem como colocar a gente dentro de uma caixinha. Eu estava lendo esses dias um estudo que fala sobre essa onda de mulheres conservadoras, né? Que tem tido uma relação no ambiente político Que é assustador. Exato. Então, como isso também nos é prejudicial. E muitas vezes acaba que a gente passa a contar mais com o homem do campo, não somente do campo progressista, mas que tem mais empatia, consegue olhar para isso, é mais aliado à nossa atenção, bom senso talvez, que isso a gente acaba caminhando mais do que quando a gente se tem mulheres. Mas eu acho que assim, é importante a gente ter mais mulheres lá dentro, mas que a gente olhe para que não basta somente ser mulher. Precisa ter esse olhar para as nossas lutas, para as dificuldades que a gente passa, para os dados de violência, de respeito. Isso é importante. Eu não sei se eu respondi. Respondeu. Não É que você também tocou no soar assunto. Alguém que não quer mulher lá. A gente Você tocou no precisa. assunto muito importante. Essas mulheres conservadoras que hoje estão surgindo, advém da onde? Porque a gente vem numa luta de anos tentando ter direitos, ter lugar, ter voz, e de repente a gente retrocede anos-luz. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com as nossas mulheres? Resposta de $1 milhão. Eu acho que existe uma onda, né? Ultraconservadora, que não é somente do país, mas é a nível mundial. Então a gente tem assistido o avançar dessa onda, o avançar dessa onda com outras crises, né? Crise econômica, crise política, crise social, humanitária, crise sanitária que nós vivemos com relação à pandemia. E essas crises, elas chegam e afetam diretamente os direitos das mulheres. Chegar a essas crises para a gente começar a sentir onde é que os nossos direitos eles vão parar. Eles são colocados de forma secundária. Tanto é que a pandemia ela demonstrou que o fim dela chegou e a nossa luta por igualdade de gênero ganhou mais 36 anos. Então passou de 99 para 136 anos, porque nós fomos as mais afetadas por essa pandemia. Nós tivemos que ir para os espaços de cuidado com a família, com os idosos, e também fomos as mais afetadas nos serviços. Então eu penso que todo esse movimento ultraconservador, as crises que a nível mundial estamos enfrentando, faz com que a gente tenha uma realidade como essa. Penso também que no campo progressista a gente tem que fazer a crítica que nós estamos batendo muita cabeça e não estamos conseguindo estar com essas mulheres na base, entender realmente as demandas delas e o que a gente efetivamente precisa discutir. Algo que eu tenho visto muito, e é um exercício que a gente tem feito muito dentro da Câmara Municipal, a pauta da família. Quando é que o campo progressista deixou a pauta da família ir para esse lado e a gente virou os inimigos da pauta da família?
nós não somos o inimigo da pauta da família. Se tem alguém que debate família, somos nós. Porque só tem uma boa família se tiver emprego decente, digno, com bom salário, com moradia, com acesso à educação, essa mãe tendo acesso à creche para poder ir trabalhar e ter uma renda digna. Isso são pautas do campo progressista. Quando é que a gente perdeu o direito de debater isso a ponto de que se gera um pânico moral com relação à pauta da família, se esvazia essa pauta, gera um pânico moral e a gente se torna o inimigo dessa pauta. Então, acho que tudo isso vai levando. E se a gente parar para pensar, recentemente eu ouvi uma fala nesse sentido. A pauta da família, ela foi levantada na época em que as mulheres queriam direito ao voto. E disseram, olha, a gente não pode garantir a essa mulher o direito ao voto porque ela vai se distanciar da família. A gente vai perder a família. Quer dizer, a pauta da família foi usada contra nós. E hoje a gente vê mulheres defendendo a pauta da família virando contra nós novamente. Mulheres que só conseguiram estar nesses espaços políticos graças ao voto. Graças à conquista do voto, da participação da mulher na política. Então, assim, é realmente uma coisa que a gente reflete muito. Não acho que são todas essas as respostas. Acho que podem ser, até ser que sejam essas as respostas, mas a gente precisa ter mais. E é uma reflexão muito mais profunda até, né? Mas eu acho que passa por aí. Eu acho que passa por um momento histórico mesmo. A gente vai estar nos livros, eu tenho certeza. A questão... eu acredito muito que são ciclos que voltam de tempo em tempo. Você retomou a questão do voto. Nós estamos vivendo esse momento muito parecido, né? E eu acho que só para complementar a sua fala, e dentro do que a Di está falando, os conservadores, eles têm muito dinheiro, há um investimento muito grande, né? E eu toco em lugares muito sensíveis para a população. E aí a gente acaba aqui perdendo o debate, porque a gente não tem investimento, né? A gente não tem um apoio, eu acho que massivo dos nossos, a gente fala isso pelo nosso podcast, né? Que é um espaço de fala, um espaço progressista, um espaço que a gente traz temas da cidade, das mulheres, dos professores. Não é massivo o apoio, nem mesmo da própria Secretaria da Cultura, nem mesmo, entende? A gente não tem apoio. Então, assim, agora, eu acho que essa é muita diferença, fica de lição, eu acho, pra gente. Eles se apoiam, eles se sustentam, eles não se criticam. A gente respirou num ritmo diferente, porque a Fernanda, entende? Então, eu acho que, claro que de forma bem simplista, bem, eu acho na frente, mas eu acho que passa por aí também. Passa. Dentro de tudo, dessa onda que nós estamos vivendo de mudanças, enfim. E muitas vezes as pessoas se dizem conservadoras e acabam lutando e querendo direitos que são progressistas. Sim, o direito à creche, o direito à escola pública de qualidade, o direito à saúde, o direito de divorciar, de largar, de reconstruir sua vida. São pautas progressistas, não são pautas conservadoras. Nunca estiveram na mesa dos conservadores, mas são pautas humanas, né? Exatamente. São necessidades, né? Mas eles não se reconhecem. Não, e nunca lutaram por isso. Acho que este é o ponto. Nós estamos mudando completamente a linha da conversa. Mas é importante também. É importante. Mas eu acho que é muito isso. Se a gente pegar, por exemplo, plano de governo de candidatos à direita, educação, por exemplo, se resume em um parágrafo. Não vou citar nome não, mas se você pesquisar, você vai saber de quem eu estou falando. E ganha eleição e tá liderando as pesquisas. Então, assim, não é do campo conservador realmente, mas eles acabam se apropriando porque depois. Até a página 2, porque eles gostam mesmo de privatizar. Exatamente. Não é não? Com certeza. É isso. Mas perderam na justiça. A linha é essa. Mas eu queria que você trouxesse a questão mesmo da importância, do quanto isso é valioso. Nós tivemos aqui também a Juliana, né, do Conselho da Mulher.
Se você tiver algo a dizer, fique muito à vontade, usar esse espaço de fala para falar também das coisas boas que nós temos na nossa cidade. Temos. Olha, acho que conquistas, né, muito importantes. A gente teve aí a conquista da Procuradoria da Mulher. Inicialmente a ideia era que ela fosse um espaço de acolhimento, principalmente dessas mulheres que estão na política, que estão entrando, para justamente poder dar esse respaldo. No fim, a Procuradoria da Mulher virou uma porta aberta mesmo, né? Hoje a gente atende mulheres vítimas de violência de todos os tipos e virou um espaço mesmo de acolhimento, de direcionar essas mulheres para os serviços de atendimento, de proteção. Então é um espaço muito importante. A gente tem hoje uma sala lá totalmente preparada para receber essas mulheres. E eu fico muito feliz de ver a Procuradoria conseguindo esse espaço, conseguindo fazer esse atendimento, por mais difícil que seja, né? Porque é em um momento em que essa mulher ela tá muito fragilizada, muito exposta, mas que bom que a gente tem aqui desse lado alguma coisa para conseguir acolher ela e se unir a essa rede de proteção e de atendimento que a nossa cidade possui. Então, para além da discussão que a gente faz do atendimento a essa mulher, de como os serviços ainda precisam funcionar, a gente tem também todo um trabalho voltado a esse acolhimento dentro da Procuradoria da Mulher, que é muito importante e que hoje a gente busca fazer também o atendimento social, jurídico, psicológico. Então a gente consegue fazer tudo isso de forma voluntária, tem dado muito certo e o nosso intuito é cada vez mais fortalecer, né, esse espaço. Acho que é importante a gente falar da conquista que a gente teve, da vinda de um delegado para a nossa cidade. Há um tempo a gente não tinha, né, um delegado titular. Nosso pedido era para que fosse uma delegada mulher. A gente conseguiu durante um período que uma delegada mulher viesse para a cidade, foi a doutora Natália. E ela ficou até o final do ano passado. E veio o doutor Leonardo, que atualmente é o nosso delegado titular. E quando ele chegou, a gente ficou sabendo, eu falei, nossa, e agora, né? A gente ficou tanto tempo lutando, e agora veio um homem. Será que a gente debate tanto, né, sobre esse acolhimento humanizado, dessa mulher poder, né, ter todo um suporte dentro da DDM, da importância de muitas vezes ser um espaço somente com mulheres. Mas o Dr. Leonardo tem nos surpreendido muito. A gente fez recentemente um encontro com ele lá na Câmara, a gente recebeu ele, o conhecimento que ele tem, um olhar totalmente humanizado, de atendimento, sabe, um pronto atendimento àquela mulher. Muito bom, que bom que a gente tem. Por isso que eu digo, tá vendo? Olha, é um homem, mas é um aliado da nossa causa e que tem uma empatia a olhar para aquela situação de violência muito importante. Tanto que a gente teve recentemente um caso que a gente atendeu na Câmara Municipal, em que essa vítima ela chegou pra gente, ela estava fugindo do cara. Então ela estava num hotel escondida, veio. A gente ficou sabendo, ela já não conseguia mais ficar nesse hotel, então assim, ela estava no meio da rua precisando de ajuda. A gente trouxe ela para a Câmara, liguei diretamente para o Dr. Leonardo, vamos fazer esse caminho. E assim, questão de horas, ela estava num lugar protegido, com seus filhos, com a medida protetiva, tudo porque a gente tem um titular olhando para isso. Hoje a DDM, ela tem uma assistente social, uma psicóloga, que também é uma conquista da luta dos movimentos feministas, do movimento das mulheres, em tentar humanizar ainda mais aquela DDM. Então hoje a gente tem uma equipe completa ali, que faz um outro atendimento a essa mulher. Acho muito importante dizer da conquista que a gente teve de conseguir ter um centro de referência da mulher. Isso é muito importante porque nós estávamos num prédio que ele já estava muito antigo, a estrutura já não atendia e a gente conseguiu inaugurar esse espaço no centro da cidade, perto do terminal, um prédio muito bom, novinho, que dá para fazer muita coisa boa. Por mais que tentem tirar essa conquista do mandato, da luta das mulheres, é importante dizer que a gente só tem esse centro hoje porque quando precisou votar o financiamento para conseguir construir esse prédio público, a gente bateu na tecla e lutou até o final para que se incluísse tanto o Centro de Referência da Mulher, como também fosse aprovado para a construção desse espaço. Porque na época, quando isso foi votado, eu me lembro de nos acusarem de assinar cheque em branco, de nos acusarem de um monte de coisa, que a gente estava pegando dinheiro, que é isso que mais aparece. E foi um caminho para a gente aprovar que não era isso e que era uma conquista nossa. E a gente acompanhou e respaldou muitas vezes o Poder Executivo para que eles conseguissem executar aquela obra e entregar aquele prédio. E isso é muito do movimento que o mandato faz
e por isso a importância da gente ter mulheres lá dentro buscando sensibilizar e estar dentro do orçamento do município, e da luta das mulheres que sempre respaldaram aquele espaço e defenderam um espaço humanizado, digno para aquelas mulheres serem atendidas. Hoje a gente tem esse prédio, existe obviamente um desafio para que os serviços eles sejam realmente serviços de qualidade e consigam atender as mulheres de maneira integral mesmo, né? Então, hoje a gente faz um debate para que estender os serviços que existem lá e realmente seja um serviço de amparo a essas mulheres, de atendimento integral à sua saúde, levando em consideração, né, todos os dados que a gente tem da necessidade de se atender essa mulher de forma humanizada, entendendo o contexto muitas vezes que ela vive. Então, eu acho que esse também é um dado muito importante. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso. Acho que o mandato tem tido conquistas muito significativas na pauta ambiental relacionada à questão das cooperativas de reciclagem, e para a gente é uma conquista que também acolhe as mulheres da nossa cidade, visto que lá a grande maioria são mulheres. Então, avançar nessa pauta, conseguir estruturar cada vez mais essas cooperativas, garantir melhor condição de trabalho e um avanço no debate da gestão de resíduos, da pauta ambiental, também é muito importante para a gente e, de certa forma, tem nos acolhido enquanto conquistas. A gente tem desafios, né, daqui para frente. Eu acho que Santa Bárbara precisa criar uma coordenadoria da mulher, porque a pauta da mulher ela precisa ser tratada de forma transversal. Hoje a gente tem ela ainda muito solta, a gente não sabe onde exatamente se concentram essas políticas para que a gente possa fazer um debate mais aprimorado, onde se leve em consideração todas as realidades das mulheres barbarenses. Acho importante a gente debater a criação de um fundo para o Conselho Municipal da Mulher, para que tenha realmente autonomia no seu trabalho, a importância da gente garantir que estejamos no orçamento do município. A gente logo vai votar, né, o PPA, lei orçamentária, a gente precisa garantir que exista recursos, dinheiro sendo destinado para as pautas das mulheres, para os serviços, né, das mulheres, e tá aí um desafio, esses desafios daqui para frente, mas a gente está confiante que vai conseguir. Mais coisa boa do que eu imaginava. Exatamente. Você, Gisele, parabéns, Esther. A gente fica muito feliz. Claro que a gente acompanha seu trabalho, mas quando de forma resumida você coloca assim um item embaixo do outro, a gente consegue perceber mesmo o quanto a gente tem avançado nessa pauta e o quanto o seu mandato, a sua pessoa tem trazido para nossa cidade coisas boas. Feliz. Parabéns, viu? Para nós. É isso. E de forma bem simples, a mulher que estiver precisando, quem ela procura? Bom, a gente tem o Disque 180, que é o Disque Denúncia contra a Mulher, 153, da Guarda Municipal aqui da nossa cidade, o 190, a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, que funciona das 9 às 18, se eu não estou enganada, de segunda a sexta, e nos finais de semana o plantão policial tem a Sala Lilás, que é onde essa mulher pode ir até o plantão, e lá na Sala Lilás ela é direcionada para essa sala, e ela no online é para conseguir falar com uma delegada mulher ou com a delegacia especializada. Faço aqui um parênteses, não é um serviço que vem funcionando da maneira que deveriam, está funcionando, mas a gente tem isso dentro do plantão policial, e hoje a nossa luta é para que a DDM passe a funcionar 24 horas por dia, incluso finais de semana. E a gente tem a Procuradoria da Mulher. Hoje eu sou a procuradora da mulher por motivos óbvios. Ainda bem, né? Por motivos óbvios. E acaba que atrela o trabalho do mandato, né? Então a gente está ali conectado 24 horas por dia, finais de semana e assim por diante, fazendo todo esse atendimento. A Câmara ela fica aberta de segunda a sexta, das 8 às 18, mas essa mulher ela pode ligar de noite, ela pode ligar de madrugada, nos finais de semana. Tem o número, né, de celular que também fica disponível pelas redes sociais. A gente consegue elas conseguem acionar todos os mecanismos do mandato para a gente poder também fazer esse acolhimento. O CREAS, que ali no Centro Social Urbano também é um espaço onde essa mulher pode se socorrer. E eu costumo dizer, e o que a gente defende no mandato, todos os espaços, públicos ou não, eles devem estar preparados para atender uma mulher vítima de violência.
Se aquele espaço é o espaço que essa mulher se sente confortável em denunciar e pedir ajuda, é a nosso dever aqui do outro lado garantir que ela seja acolhida e devidamente protegida. Então, acho que os espaços públicos, mais do que nunca, têm o dever de estar preparado para acolher essa mulher de forma humanizada e segura, e os espaços privados devem continuar sendo treinados pelo poder público para que possam acolher essa mulher, principalmente, né, a gente tem aí a legislação do Não Se Cale, que a gente conseguiu aprovar a nível municipal. No ano passado foi feito um treinamento com os bares, restaurantes, donos de eventos, para que eles estejam preparados, tenham um protocolo de atendimento e estejam preparados para atender essa mulher. E a gente pretende continuar retomando esses treinamentos também durante esse ano, porque esse protocolo ele precisa ser constantemente renovado, relembrado e precisa funcionar. Excelente. Perfeito. Gi, eu me sinto muito contemplada daquilo que a gente trouxe a vereadora para falar do mês da mulher. Queria saber se eu posso mudar a pauta um pouquinho. Eu acho que pode, acho que a gente tem pautas interessantes. Então a gente vai mudar um pouquinho a pauta aqui. E eu queria agora que a vereadora Esther, para além dessa luta da mulher, atualizasse aqueles que nos assistem sobre a política municipal. Eu acho que está muito em alta. E aí é uma curiosidade minha mesmo. Peço que você registre aqui seu posicionamento em relação ao desejo, a sanha de colocar em pedágios aqui na nossa região, entre Santa Bárbara e Americana, nas estradas que a gente achou que ia dar para fugir do pedágio, Tupi, Silos, enfim. Esther, a gente quer te ouvir em relação a isso e antes até da sua fala, né, Gisele, dizer que a gente está engrossando a luta contrária ao pedágio. É um absurdo, né? O governador Tarcísio dá esse presentão para a população barbarense, americanense, piracicabana, nossa que região. Votou nele aqui, de forma massiva. É presente, minha gente, para a cidade. O homem Retribuição, aqui, seu não voto tá aqui te dando esse presentão. Para você. E é um absurdo, né? O governador, ele desconhece a realidade da nossa região e não conhece principalmente como Americana e Santa Bárbara funcionam, né? São cidades que funcionam de maneira conjunta e não faz sentido nenhum a gente impor barreiras para que elas deixem de funcionar dessa forma. Eu mesma, tem dias que eu perco a conta de quantas vezes eu passo pela SP-304, porque é, na verdade, uma avenida para nós. Então, a gente tem vocês aí que nos acompanham, muitas vezes moram em Santa Bárbara, mas trabalham em Americana, moram em Americana, mas estudam em Santa Bárbara, ou fazem atividades em Piracicaba, vão ao médico e assim por diante. É muito descabido ele vir com uma informação como essa pra gente, com um presentão desse, 3 pórticos de pedágio. Isso vai custar mensalmente para o bolso da população cerca de R$360 mês. A gente pode ter que tenha um desconto aí de 5%, que vai cair para 340. Vai mudar muito a nossa vida, né? Então, assim, vai custear ainda, vai aumentar ainda o custo de vida desse trabalhador, dessa trabalhadora, prejudicar a nossa economia local, a gente vai ter aumento no custo da produção local e, para mim, é muito dessa política, né, da extrema-direita, de você realmente entregar para a iniciativa privada, mas também você cria bolsões de isolamento, porque você vai estar isolando populações da nossa região. Muitas vezes tem regiões que você precisa se deslocar para acessar alguns serviços. Então, como é que essas pessoas elas vão ficar? Porque pode parecer, hoje cedo mesmo, antes de vir para cá, ele estava dando uma entrevista ali em Campinas, dizendo, é 2 e pouco, como se fosse nada, né? Mas a gente sabe que no bolso do trabalhador e da trabalhadora, no final do dia, não é só 2 e pouco. No final do mês, não é só 2 e pouco. Então, é um governador que não somente desconhece da nossa região, mas que ignora e debocha da cara da nossa população e da classe trabalhadora. E mais do que isso, a SP-304, ela é uma rodovia que nos últimos 44 meses a gente registrou 46 mortes. Então, ela é uma rodovia que não tem nenhum tipo de melhoria. É buraco, é mato alto, é falta de sinalização e constantemente vereadores, o governo, enfim, vai até São Paulo pedir melhorias e ninguém dá sugestão nenhuma, ninguém toma nenhum tipo de providência. O governador, ele pega esses dados e ri da cara da nossa tragédia.
e ri da tragédia da nossa população, que praticamente todo mês estava enterrando mais de uma pessoa vítima dessa rodovia. A solução que ele aponta para as pessoas que faleceram ali, vítimas do acidente de trânsito, e para a população que precisa de segurança é: eu vou investir aí, quem vai pagar é os seus impostos, e ainda você vai passar o resto da sua vida tendo que pagar para poder transitar nessa região. A população vai estar pagando 2 vezes. Então eu penso que o governador, e a gente já fez esse apelo, ele precisa rever urgentemente essa decisão. Eu não acho nem que a nossa região é rota mogiana, porque quando a gente pega essa rota, a SP está para cá. Não faz sentido. O que quis mesmo fazer é encher mais ainda ali para a iniciativa privada. É um absurdo o que ele está fazendo, mas eu penso que mais do que isso, tá na hora daqueles que trouxeram Tarcísio para cá e apoiaram ele, trouxeram votos para ele, dizer como isso é prejudicial para a nossa população. São tão amigos do Tarcísio, ser amigo mesmo nessa hora para dizer que o que ele está fazendo é muito errado, é um absurdo. E isso daí é um recado para os prefeitos da nossa região. Inclusive, segunda-feira ele vai estar com o prefeito Rafael. Eu acho que é o momento de deixar muito claro como nossa população não merece isso. Mais do que nunca, e eu vou estar lá segunda-feira, não sei se esse evento é aberto ou não, muito provavelmente vai ter uma dificuldade imensa de eu acessar o governador, né? Será? Com certeza não vou. O que eles puderem fazer para mim não conseguir acessar, com certeza vai ter. Mas eu acho que aqueles que são da base do Tarcísio e que, inclusive, estão em sessão defendendo o Tarcísio, dizendo que ele não sabe de nada, sequer está na mesa dele, é injusto apelidar ele de Dória, não importa, eu vou continuar votando no Tarcísio. Vocês que depois vão para a rede social dizer que é contra o pedágio, mas ao mesmo tempo continua passando pano pro governador, vão lá segunda-feira e façam sua lição de casa, porque vocês apoiaram. A gente aqui do outro lado não ia ter nenhum tipo de dificuldade em dizer como isso era um erro. Aliás, a gente nem ia estar passando por isso, essa é a verdade. Mas, já que eles lá do outro lado estão fazendo a gente passar por isso, que façam a lição de casa de cobrar o governador, já que tem inclusive mais fácil acesso, e dizer como isso é um erro, porque já me estranha muito passar uma semana disso daí para começarem a se pronunciar e ser contra o pedágio. A impressão que dá é: deixa aí bater, daqui a pouco eles esquecem e a gente não vai ter desgaste. Já viu que não vai ser bem assim. Agora, o que a população barbarense pode garantir do nosso mandato é que tem não só o nosso posicionamento contrário, mas todo o nosso trabalho para que isso não aconteça na nossa região. A gente não merece isso, é realmente um absurdo, principalmente para aqueles que mais precisam de uma via segura, de uma via que seja de qualidade, pública e gratuita. É isso que a gente defende. Nós estamos estudando outras formas, ele já se pronunciou hoje cedo que para ele não existe outro caminho que não seja o pedágio, então é realmente preocupante, está decidido a fazer isso, e a gente já começa a estudar outros caminhos, inclusive judiciais, para que esse absurdo não aconteça. Ele que inclusive nem sabe da pauta. Olha que coisa incrível. Nem estava na mesa dele. Pois é. Mal sabem os companheiros, se assim posso chamá-los, que a caneta é do homem, né? Exatamente. Então, assim, eles ousam defendê-lo. Na realidade, assim, a gente agradece esse posicionamento, faz a indicação que nós estaremos na luta contrária, né? A correria não nos permitiu esse posicionamento ainda, mas não há dúvida alguma, né? Para nós que defendemos a classe trabalhadora, é mais um gasto, e não é só o gasto para aquele que passa de carro, aquele que passa de ônibus todos os dias, tudo absolutamente vai ter o aumento, né? Então a gente precisa estar muito atento enquanto população, e é óbvio que quem votou nele tem a obrigação de cobrar dele, e nós estaremos também nessa cobrança, porque eu acredito que ninguém quer ter um gasto a mais para poder transitar, não é isso? Perfeito. É isso. Contrária, pedágio aqui não, e que Tarcísio reveja sua decisão. Daqui desse lado não vai faltar luta, resistência e estratégia para barrar esse absurdo. Vamos juntas, então. Esther, você quer deixar mais algum recado? Alguma data, algum lançamento, alguma coisa? Acho que é um mês muito importante para nós, é um mês de muita luta, e eu falo que mais do que comemorar, e penso que não é esse o principal foco
principal foco é realmente uma renovação de ciclo para mais uma luta que virá, para mais um ciclo de luta que virá. Então, acho que o mês de março, dia 8, é uma data de reflexão de tudo que a gente já avançou, o que a gente precisa fazer e um renovar mesmo desse ciclo que é de luta, que é de resistência, que é de realmente respirar fundo e continuar, porque a gente tem muito a avançar. Mas eu penso que os desafios, né, que estão colocados a nível de país, a gente tem dados extremamente chocantes com relação às mulheres vítimas de violência. Aí o anuário, né, de segurança pública já nos trouxe isso, que a cada 5 minutos uma mulher registrou um boletim de ocorrência no estado de São Paulo nos últimos 12 meses. A gente precisa olhar para esse dado. Foram mais de 20 milhões de mulheres vítimas de violência nos últimos 12 meses. É o maior número registrado desde que a gente começou a registrar esses dados, que foi em 2017. A gente precisa olhar para isso com muita seriedade. Penso que um dos caminhos é a gente conseguir, claro, tem muito a se pensar, né? A nível de organização de base, de movimento social, de judiciário, mas eu continuo defendendo que a mudança para isso passa por ter mais mulheres nos espaços políticos. A gente precisa garantir que a gente consiga acessar esses espaços. E a política, ela é sim um dos lugares mais hostis, mais misóginos para a gente estar, mas é a nossa presença que vai mudar não só a política, mas toda a nossa sociedade. É por igualdade, é por equidade, é por reparação histórica e é por mudança na fotografia de poder da nossa sociedade, principalmente. Então, que a gente possa olhar para esses dados, olhar para tudo que a gente precisa avançar e entender que, apesar de ainda ter muita luta, é juntas que a gente vai conseguir caminhar e mudar essa realidade que a gente tem. Muito bem. Muito bom. Que delícia, né, Gi? Foi uma Parabéns. delícia. Esther, obrigada em nome do Propod. Nós gostaríamos Que muito de bênção. agradecer a sua presença aqui. A gente sabe que a sua agenda é apertada, a gente teve algumas dificuldades, mas esse espaço aqui é um espaço aberto para mulheres, é um espaço aberto para pessoas que querem transformar a nossa realidade. Então, você é sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, parabéns por esse projeto muito importante. Podem contar sempre comigo, porque vocês sabem que eu conto muito com vocês. Muito obrigada por todo o apoio, por todo o acolhimento que vocês sempre têm nos dado. E é isso, vamos juntas, que tem muito para caminhar, mas ainda bem que a gente não tá só. E acima de tudo, a gente tem um ideal de mundo melhor e melhor para os nossos. Então, vai ter que vir por nós essa transformação, não vai ter jeito. Que a gente tenha força, resiliência, e a vocês, mulheres barbarenses que querem estar na política, venham, contem conosco para ser esse espaço de fortalecimento, que a gente possa pensar caminhos para que vocês ocupem esses espaços. Mas não acabou. Ai, Não é Porque nós mesmo, temos a Gisele? pergunta final. É isso. Vamos lá, então, Esther, na lousa da vida. Se você pudesse deixar uma mensagem, qual mensagem você deixaria? precisa ser só uma frase muito curta? Não, Tá. o espaço é seu, fique à vontade. Eu penso que todas as vezes que nós formos questionadas, isso vai acontecer muito, né? Que a gente for questionada de que o que a gente sonha é muito utópico, que a gente possa responder a definição de Eduardo Galeano. Ele traz, né, que a utopia, ela sempre está à frente de nós. Se eu dou um passo, a utopia dá um passo. Se eu caminho 10 passos, a utopia caminha mais 10 passos. Então, para que serve a utopia? Ela serve para fazer a gente caminhar. Então, que a gente não perca essa vontade de caminhar e de alcançar aquilo que talvez seja uma utopia, mas na verdade é o ideal de mundo que a gente precisa, merece e que com certeza a gente vai chegar. Muito bem. Gi, por que todo mundo pode? E Propod. É isso, Até mais, gente. Até gente. a próxima. Tchau, tchau.